sementes mais resistentes, máquinas agrícolas cada vez mais evoluídas e precisas, fertilizantes, pesticidas e agroquímicos cada vez mais eficazes, agricultura de precisão, maior produtividade, enfim, tecnologias surgem a cada dia no mundo do agronegócio, e mesmo com tanta evolução tecnológica, por qual motivo ainda temos problemas na distribuição de alimentos em âmbito mundial e regional? Antes de botarmos a culpa em governos, sistemas políticos e econômicos ou até mesmo em grandes conglomerados de empresas, vamos a alguns dados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a subnutrição ainda é uma causa indireta de cerca de 30% das mortes de crianças no mundo, afetando o desenvolvimento físico e mental de milhões de crianças. Segundo um relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, depois de comprados, aproximadamente 50% dos alimentos são jogados fora, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. No Brasil, aproximadamente 70 mil toneladas de alimentos acabam no lixo a cada ano. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, de tudo que é jogado fora, apenas 25% já seria suficiente para abastecer a população com fome. Sim, é nítido que a fome ainda é um problema mundial, e com isso também afeta nosso país, nosso estado e nossa região. Por este motivo, resolvemos entrevistar comerciantes ligados diretamente à distribuição de alimentos, para saber a opinião deles sobre o tema e como eles encaram essa realidade. Os entrevistados foram Renato, vendedor do sacolão da família, e Leila, engenheira agrônoma da Emater. Em sua opinião, qual o maior fator que causa uma má distribuição de alimentos no mundo? Eu acredito que o clima e a tecnologia, que alguns lugares muitas vezes tem um bom clima, só que por falta de tecnologia acaba não tendo uma boa distribuição. E assim por diante, outros lugares têm ali o seu boa tecnologia, só que não tem um bom clima. Em sua opinião, qual o maior fator que causa uma má distribuição de alimentos no mundo? Olha, eu acho que são vários os fatores que causam má distribuição, mas eu posso citar alguns. Primeiro, a concentração de terras, a má distribuição de terras, né? Ela não é bem distribuída e há uma grande concentração, gerando alguns tipos de produtos que não geram imediatamente alimento para a população. Segundo, a pobreza, porque para que você possa consumir alimentos, você tem que comprar os alimentos. Causa também, claro, e a pobreza é fruto da má distribuição de renda no nosso mundo, e isso muito forte no nosso país. Mas que nós produzimos alimento para alimentar mais de 7 bilhões de pessoas. Quer dizer, nós produzimos. Quando veio a Revolução Verde, a ideia era exatamente ao contrário. Se nós não usarmos agrotóxicos, insumos em excesso, nós não teríamos produtos para alimentar o mundo. Nós temos produtos e o mundo morre de fome, né? Então, eu acho que tem que se avaliar muito, que a questão não é a produção, certamente não é, é a distribuição. Em questão regional, o senhor percebe algo relacionado a essa má distribuição de alimentos, como por exemplo desperdício, má armazenamento ou transporte? Sim, percebo sim, porque muitas vezes até mesmo compramos algumas mercadorias a mais, né? Tem algumas mercadorias que na verdade não tem uma boa saída, acaba não vendendo e por isso tem algum certo desperdício, alguma perca assim. Em questão regional, a senhora percebe algo relacionado com essa má distribuição de alimentos, como por exemplo desperdício, má armazenamento ou transporte? Muito forte, basta a gente sair na rodovia, né? Primeiro, o transporte nosso de alimentos, seja de grãos, de commodities, de verduras, de hortifruti, de aves, de carne, ele é feito pelo meio rodoviário. Você sai na rodovia, traz um caminhão de soja, vai pingando aquela soja, ou seja, o caminhão não é preparado para aquele armazenamento, para aquele transporte. A colheita é considerável o número de grãos e verduras que se perdem na roça. O sistema portuário nosso também não é o mais eficaz do mundo. De que forma o senhor tenta evitar ou diminuir o desperdício em seu comércio? Comprando somente o necessário, aquilo que eu possa vender. O senhor acredita na melhoria desse problema em futuro próximo e tem alguma opinião formada sobre como esse problema poderia ser resolvido? Sim, eu acredito. Eu acredito que se a gente comprar somente o necessário e evitar estar fazendo estoque, porque o estoque, um momento ou outro, ele pode acabar estragando, né? Então, evitar estocar alimentos, comprando somente o necessário e vendendo
e seguir esse ritmo, essa regra? Eu não acredito no futuro muito próximo, porque é necessidade de muito investimento. Vamos começar no transporte, né? O Brasil há décadas não se preocupa, até foi um modelo que nós adotamos, que foi o transporte rodoviário, faz com que haja desperdício. Então, o modelo para mudar a forma de transporte para ferroviário, ele não é a curto prazo, nem a médio prazo e a longo prazo. Mas enquanto nós não pensarmos na distribuição de renda, você não vai ter comida para todo mundo. Isso é fato. Nós não melhorarmos a logística de transporte e de armazenamento, nós vamos ter muita perda também. Então, isso é médio e longuíssimo prazo. O que nós temos que fazer é atuar junto ao agricultor, para que haja menos desperdício, haja uma calendarização melhor de produção e haja um fluxo muito maior do produtor ao consumidor de maneira muito mais rápida. Isso são ações que nós, engenheiros agrônomos, podemos e devemos fazer. Trabalhar do produtor ao consumidor num processo um pouco mais ágil. Mas não adianta exigir só do agricultor em pouco tempo, né? É uma pena. Não podia passar fome no país e no mundo que produz tanto. Percebendo que esse é um problema mundial e regional, não devemos e não podemos simplesmente ignorá-lo. E com base em tudo que vimos durante as pesquisas para este vídeo, um questionamento surgiu. O avanço tecnológico desenfreado é realmente necessário enquanto não resolvemos problemas simples como a distribuição de alimentos? Ou será que essa tecnologia apenas mascara a falta de preocupação do governo, empresas e até mesmo de nós mesmos com esse assunto?